Olá a todos, bem-vindos ao webinar de hoje sobre previsão de prazos de entrega. Os prazos de entrega representam um dos fatores críticos para a competitividade e diferenciação das empresas nos seus mercados. Hoje iremos ver como calcular prazos de entrega fiáveis e analisar com rapidez a carga de várias secções de uma empresa. Cada indústria tem as suas especificidades relacionadas com a sua forma de produção e, por esse motivo, requerem métodos de análise diferentes. Vamos analisar um caso para cada tipo de produção. No caso de empresas de produção para stock, portanto, são produções de artigos em série, em que existe um plano de produção mais ou menos definido. E neste caso iremos analisar uma empresa de injeção de plástico. No caso de produções por encomenda, em que existe produtos normalizados ou produtos standard, o que existe é produção por encomenda, porque a cada encomenda o cliente pode pedir pequenas alterações, mudanças de cor, alteração de pequenas dimensões, e aqui a cada encomenda existe uma pequena personalização. E neste exemplo vamos considerar uma empresa de fabrico de cadeiras e temos também, para finalizar, um exemplo de uma empresa de produção por projeto. Okay? Nestes casos acaba por ser mais complexa a análise, uma vez que cada projeto será diferente e por esse motivo a análise acaba por ser mais complexa por haver vários fatores que compõem a análise. Neste caso, iremos utilizar como exemplo uma empresa de construção de máquinas, mas poderia ser uma empresa de fabrico de moldes ou de construções metálicas, que, na verdade, qualquer empresa de produção por projeto. Então, para cada uma destas formas de produção, existem ferramentas distintas a que podemos recorrer, como é o caso de análise de disponibilidade, cargas de linha de produção, simulação de cenários e análise de horários e cargas de recursos. Okay? Portanto, vamos passar para o RPS e vermos como é que funciona cada uma destas ferramentas. Vamos então começar com o caso de produção para estoque. Então, eu sou uma empresa de injeção de plástico, tenho o meu plano de produção definido, um cliente pede-me para lhe indicar qual seria a data de entrega de uma determinada quantidade e eu preciso analisar como é que é a disponibilidade do meu artigo ao longo do tempo para perceber quando é que posso satisfazer essa encomenda. Okay? Portanto, neste gráfico nós vemos a variação da disponibilidade de um artigo que eu estou a analisar num determinado período. Portanto, sempre que a disponibilidade sobe, é sinal que eu tenho entradas de produto em estoque. Sempre que desce, é sinal que eu tenho encomendas de clientes para satisfazer. Okay? Portanto, por esta análise, se um cliente me pergunta quando é que eu lhe posso entregar 1000 unidades deste artigo, na verdade, eu posso em qualquer fase deste período. Portanto, eu neste momento já tenho o estoque de 1000 unidades e neste período que eu estou a analisar nunca deixo dessa disponibilidade. Okay? Portanto, 1000 unidades eu poderia satisfazer agora. No caso de serem 2000 unidades, já não conseguiria. Okay? Portanto, eu tenho aqui até o dia 28 de junho várias encomendas. Okay? Portanto, temos várias encomendas e eu não conseguiria fazer então uma entrega de 2000 unidades neste período. A não ser que conseguisse aumentar aqui a produção ou renegociar aqui alguns prazos de entrega. Para vermos isso, também podemos analisar em detalhe quais são as ordens de produção e as encomendas de vendas que tenho para este período. Okay? Até para podermos verificar se alguma destas encomendas pode ser negociada. Okay? Nós temos aqui
várias encomendas, várias ordens de fabrico. E aqui, por exemplo, neste caso, para o dia 28/6, eu só tenho uma previsão de venda. Ainda não é uma encomenda efetiva. Portanto, eventualmente, se esta previsão de venda não se concretizar, eu, nesta data, poderia fazer a entrega, então, das 2.000 unidades. Portanto, no caso de uma empresa de injeção de plásticos, esta seria a ferramenta mais rápida para dar uma previsão de datas de entrega. Vamos passar ao exemplo seguinte. Uma empresa de produção por encomenda. Okay? Como eu estava a dizer, vamos imaginar uma empresa de fabrico de cadeiras. Existe uma linha de fabrico de cadeiras, eu só fabrico cadeiras, tenho cadeiras mais complexas e menos complexas, mas o processo será sempre semelhante. Então eu posso como que fazer uma atribuição de carga. Por exemplo, eu tenho uma cadeira que me ocupa 2 horas da minha linha, é uma cadeira padrão, e posso ter cadeiras mais complexas que me ocupem 3, 4 horas e cadeiras menos complexas que me ocupem 1 hora. Portanto, mesmo que seja uma cadeira nova que eu nunca tenha feito, eventualmente eu vou conseguir catalogá-la quanto à carga que ela me vai ocupar na minha linha. Então, como fazemos nestes casos? Sempre que um cliente me faz uma encomenda de cadeiras, eu vou à minha linha de cadeiras e vou carregando a minha linha com estas encomendas. E à medida então que eu vou submetendo as encomendas, ele vai-me simulando em relação à última encomenda que foi analisada, portanto, a seguir, quando é que eu conseguiria entregar as próximas cadeiras da nova encomenda que está a entrar. Vamos então simular criar uma nova encomenda de cadeiras. Portanto, temos aqui o cliente, aqui uma cadeira AB e o cliente está-me a pedir 100 unidades desta cadeira. Okay? Então, o que nós fazemos é calcular a data de entrega prevista de acordo com a linha de produção que nós temos. Okay? Portanto, o que vai acontecer é que vai-me adicionar esta carga à linha de produção de cadeiras, 100 unidades, e, tendo em conta a carga que já existe, vai-me propor aqui uma data de entrega. Okay? Portanto, que será dia 24 de junho. E aqui, então, é uma forma rápida de fazermos uma simulação de prazos de entrega. Vamos passar, então, ao último exemplo. A produção por projeto. Neste caso, como falamos no início, será mais difícil estimarmos o prazo de entrega, porque também será mais difícil estimarmos qual será a carga na nossa produção. No RPS, nós podemos fazê-lo com recurso a estudos de cenário, em que nós podemos simular carga e, com isto, fazermos uma análise do impacto dessa carga no nosso planeamento. Podemos também recorrer a uma máquina que já tenhamos feito no passado e utilizá-la como base desta carga que vamos querer simular. Portanto, um cliente está-me a pedir para fabricar uma nova máquina. Eu nunca a fiz, mas já fiz no passado uma semelhante. Ainda que o resultado seja diferente, mas em termos de materiais e em termos de tempos de operações, será semelhante. Então eu posso utilizá-lo como base. Okay? Portanto, podemos vir aqui à estrutura, utilizar uma estrutura de uma máquina que já fizemos no passado. A estrutura terá, então, as operações necessárias para executar esta máquina. Cada operação terá os tempos necessários, máquinas e colaboradores, caso sejam necessários. E também irá ter indicação de relações de precedência. Portanto, eu só posso executar esta tarefa depois de uma ou outra.
vamos também ter indicação de que materiais eu necessito para estas operações. Sejam eles acessórios que eu compro diretamente ao fornecedor ou produtos intermédios ou subconjuntos que eu produzo internamente. Portanto, se forem produtos internos, nós também teremos aqui as operações necessárias para este produto. Nestas estruturas de fabrico, também podemos ter outra informação associada, como pautas de controlo e outros documentos e tudo o que seja necessário para a produção. Então, partindo por base num exemplo ou de uma máquina que eu produzi no passado, posso simular então qual seria o impacto de adicionar esta nova máquina no meu planeamento e com isto fazer uma previsão de prazo de entrega. Podemos utilizar duas ferramentas. Vamos começar pelo MRP, que o RPS dispõe do MRP2, onde nós podemos fazer então a análise para tudo o que nós necessitamos de produzir e de comprar, mas tendo em conta o planeamento. Portanto, o planeamento que existe na fábrica, o tempo que eu necessito para executar, os calendários, irá ser feita então uma análise das minhas necessidades de compra e de produção. Aqui no resultado vemos duas áreas. A área superior serão todos os materiais que eu necessito de produzir, ou todos os produtos que eu necessito de produzir, sejam eles finais ou intermédios. E na parte inferior vemos todos os acessórios que necessitaria de comprar para esta máquina que estou a simular. Então, nestes resultados, nós vemos aqui a informação do nível. Okay? Portanto, no nível 0 é o produto que eu vendo, portanto, é o produto que o meu cliente me está a pedir, e nos restantes níveis serão subconjuntos ou peças que eu necessito para este produto final. Portanto, respondendo à primeira questão, que é qual é o prazo de entrega que eu poderia propor ao meu cliente se a máquina que ele me está a pedir for semelhante a uma que eu já fiz no passado, aqui o MRP vai-me já dar uma primeira resposta, que será a 20 de junho. Okay? Portanto, nós aqui já vamos ter uma primeira aproximação de qual seria o prazo de entrega. Tendo em conta que nós vamos precisar de comprar todos estes materiais e produzir todos estes intermédios. Numa fase seguinte, nós podemos, de facto, analisar o nosso planeamento. Okay? Portanto, o RPS permite-nos criar cópias do nosso planeamento, que são os cenários que já utilizamos no MRP. E sobre estes cenários, nós podemos então fazer simulações. Podemos criar projetos que não existiam, portanto, que era aquele exemplo da máquina fictícia, e podemos fazer estudos. Primeiro, vou-vos só mostrar então que o meu cenário é uma réplica do meu planeamento real, portanto, em cima tem o meu planeamento real, em baixo tem o meu cenário, vocês podem ver que serão as mesmas operações, os mesmos calendários. E agora, para não mexermos no nosso planeamento real, podemos até removê-lo aqui deste ecrã e vamos apenas fazer análise do cenário. Okay? Portanto, aqui nós temos o cenário ativo. Então, temos esta visão, que é a visão de ocupação de máquinas, mas podemos ter aqui uma vista por projeto, em que vemos, para cada projeto que temos em produção, quais seriam as suas datas de início e de fim. E podemos também ver para a peça que carregamos para simular, portanto, a máquina que nós carregamos para a simulação, qual seria o seu prazo de entrega.
portanto, que seria aqui 22 de julho. Voltando à vista recurso, podemos ver que temos aqui alguns blocos vazios e aqui nesta opção mostrar livre irá ficar com o verde mais escuro marcado então todas as disponibilidades nas nossas máquinas. Portanto, vamos aqui aumentar um bocadinho e aqui vemos a verde escuro todas as disponibilidades. O que quer dizer que se por algum motivo eu conseguir alternar operações entre máquinas, poderei conseguir um prazo de entrega melhor. Podemos pegar aqui no exemplo das guilhotinas, em que eu pego numa operação, pode ser esta, e a movo para outra guilhotina. E podemos ver já imediatamente qual é o resultado dessa alteração. Outra análise que podemos fazer aqui nos cenários é, por exemplo, a abertura de turnos extra. Eu posso ir ao calendário aqui da fábrica, que neste momento temos um horário das 8 às 5, e criar uma nova janela de trabalho das 5h30 às 7h30. Vamos ver aqui apenas um dia, para ser mais fácil. Portanto, nós vemos aqui que esta é a janela que está a ser ocupada, que era o calendário anterior. Nós fizemos uma alteração ao calendário e podemos ver qual seria o resultado, então, com esta abertura de turno. Portanto, vemos aqui mais um novo bloco ao final do dia. E podemos voltar à vista projeto para verificar que impacto esta alteração teve na minha data de entrega da máquina que estamos a simular. Vamos cá para ver. Esta aqui. Então, nós tínhamos, antes desta alteração, a entrega no final de junho, 23, e agora temos uma entrega a 7 de julho. Portanto, temos aqui uma antecipação de cerca de 15 dias. Esta ferramenta de cenários permite-nos fazer estes estudos, portanto, carregarmos carga para simularmos o impacto no nosso planeamento e estimarmos prazos de entrega e também fazer os ajustes e os estudos que acharmos interessantes. A aquisição de uma nova máquina, a abertura de turnos, portanto, há aqui várias simulações que podemos fazer. E podemos ter tantos cenários quantos necessitemos para fazermos estes estudos. Esta ferramenta de cenários não se aplica apenas à produção por projeto, pode-se aplicar também às outras formas de produção. No entanto, para a produção por projeto é a ferramenta que melhor se adequa. Portanto, hoje vimos várias formas de calcular prazos de entrega, como é que o RPS tem ferramentas que se ajustam às várias formas de produção e como é que os cenários me permitem fazer estudos antecipados de impactos na minha produção e estudo de alternativas para melhorar os meus prazos de entrega ou evitar que tenha incumprimentos. Deixo aqui o nosso contacto para onde podem remeter qualquer questão que nos queiram colocar. Agradeço a vossa presença e convido-vos a participarem no nosso próximo webinar.